Eleições 2020. Hoje é a 15ª de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro. Nós já entrevistamos todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e agora chega a vez dos 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Iniciativa em favor da democracia que você só vê aqui na TV Gazeta, única emissora aberta a dar espaço para todos os candidatos igualmente. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, agora com os vices dos primeiros colocados nas pesquisas, eu converso agora com o Antônio Neto, que é do PDT, que é da chapa de Márcio França, do PSB. Antônio Neto, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui. Parabéns, porque essas que vocês estão fazendo com a democracia é muito importante, vendo que as outras TV não fazem isso, sequer estão querendo fazer debate. E vi também que vai ter uma nova rodada com os candidatos, muito importante para a democracia, muito importante mesmo. É, para ajudar o eleitor a escolher, saber da posição de cada um e conhecer também os vices que têm importância depois na gestão. E eu queria começar a falar exatamente sobre essa aliança. São partidos diferentes, qual é a proposta de Márcio França que levou a essa união e qual a importância dessa aliança? Olha, na verdade, essa é uma aliança nacional, PSB-PDT. Há um bloco na Câmara Federal, no Congresso Nacional, o PSB, o PDT, o PV e a Rede, que estão trabalhando juntos no Congresso Nacional. E juntos, por exemplo, só o PSB e o PDT têm 60 deputados na Câmara. E construindo uma aliança para 2022, uma nova frente centro-esquerda para o Brasil, distanciando-se dos ódios e amores. Então, nós estamos em 45 cidades no Brasil com mais de 100 mil habitantes com essas alianças. Agora, PSB e PDT. Em relação às propostas de Márcio França para a cidade, quais as que você destacaria como mais relevantes para garantir um gerenciamento importante de São Paulo? Olha, você sabe, a cidade está bem abandonada, a cidade está largada, há muitos erros na condução. São Paulo foi usado como trampolim para interesses pessoais próprios. E a proposta é antecipar seus problemas, porque, veja, essa pandemia pegou o Brasil já com problema. Ela piorou o problema. Então, essa história, nós criamos o Plano Márcio, que é um plano emergencial para o início da gestão, em que vai ter uma questão de financiamento para microempresário, financiamento para pequenos e médios empresários, a questão de uma frente de trabalho para acabar o auxílio emergencial, né? Vai acabar também os acordos coletivos de trabalho, em que efetivamente a redução de jornada, redução de trabalho, suspensão, acabarão todos em 31 de dezembro. Nós começaremos janeiro com uma grave crise em São Paulo. Então precisamos ter alguém experiente que possa ter pulso para conduzir esse momento. E antevendo isto, o Plano Márcio exatamente criando frente de trabalho, essa questão para que juventude, esse nem, né, que nem estuda nem trabalha, essa criança que está aí com 17 anos e que vá se alistar, é um alistamento civil, alistamento cívico, cidadão, em que homens, meninos e meninas poderão ser contratados, vão ter um salário de R$600, uniforme, cesta básica, vale transporte, e vão estar ajudando a cidade de São Paulo. Então você cuida da juventude, dos trabalhadores desempregados, do microempreendedor e também do pequeno e médio empresário. Porque são pautas relevantes em quaisquer condições, só que agora a gente vai ter uma situação de crise em várias áreas em função da pandemia. Não é questão de desemprego, questão de evasão escolar, não é apenas a recuperação do que foi perdido, né? É verdade. E tanto que na evasão escolar também é uma grande preocupação do plano de governo que nós temos, que para dar uma luz para esses jovens que estão no ensino médio, há uma possibilidade em que eles possam fazer, em conjunto com o ensino médio, cursos técnicos para se preparar, ou então aguardar os 3 anos e ter a possibilidade de entrar na Universidade Digital Municipal que nós vamos criar, baseado na Univesp, que o Márcio já implementou, inclusive no estado de São Paulo, colocando quase 50 mil pessoas, alunos, na universidade virtual, em que você tenha na área de engenharia, na área de matemática, na área de administração, contabilidade, psicologia, para que esse aluno ele não perca o entusiasmo de terminar esse curso. E na área desse atraso que nós perdemos, porque na periferia o povo pobre não estudou.
não chegou sequer sinal de internet, não chegou nada para ele, nem material para ele acompanhar. E às vezes quando chega, os pais, por não ter escolaridade, sequer podem ajudar os filhos. Então nós vamos ter que ter um plano para isso, que será a abertura das escolas em período integral, durante todo o período, talvez até setembro do ano que vem, para a gente fazer a recuperação desse tempo perdido por toda essa criançada que está aí parado, sem saber o que fazer e sem poder acompanhar o ensino. Agora, em relação à zeladoria e também à área de habitação, nós vamos ter a reformulação do plano diretor a partir do ano que vem. Quais seriam as principais propostas da chapa? Olha, duas coisas são muito importantes de olhar. São as ocupações que nós temos desordenadas na cidade. A prefeitura e as demais governos anteriores não se preocuparam com isso. Então a gente anda, por exemplo, na Ibebô e Minim, você vê no poste dizendo, vende-se terreno 5 por 25, ou seja, são ocupações que são feitas sem que a prefeitura pudesse ter tido a proatividade. Então vamos urbanizar os lotes de 5 por 125, dar titularidade desse lote, dar um cartão para que ele possa comprar material de construção naquela região, também para fortalecer a economia da região. E uma das coisas que nós estamos olhando com muito carinho é a ocupação do centro. O centro tem imóveis da prefeitura muito grandes lá, fechados. E o centro optou-se por um erro grave que nós estamos detectando, é colocar secretarias de Estado e da Prefeitura no centro. 6 da tarde fechou, todo mundo foi embora, o centro está desocupado. E tem problema de segurança também, né? Nós queremos ocupar o centro. Então, talvez com parcerias públicas e privadas, você pegar esses prédios da Prefeitura, fazer um retrofit, ou mesmo se precisar, reconstrução, para criar apartamentos de 40, 50 metros quadrados, para que a gente possa fazer um aluguel social e ocupar o centro. Porque tem um problema, Denise, e você sabe muito bem, porque você é um analista econômico, 300 vagas de emprego no centro para um trabalhador que resida no centro. Na periferia, são 300 trabalhadores procurando emprego com uma vaga de emprego. Então, nós precisamos fazer a reorganização da cidade. E o plano diretor, isso aqui é uma grande oportunidade para a cidade se rediscutir. Porque nós sabemos que é uma oportunidade única de você olhar a cidade já pensando lá na frente, olhar com os olhos do futuro, da cidade digital, da cidade inclusiva, da cidade que volte a ser o que nós fomos no passado. Uma cidade receptiva, nós recebemos migrantes e imigrantes, todos nós, nossos pais, nossos avós vieram para cá com esperança de criar coisas, de crescer da vida, e nós estamos vendo o povo com muita desesperança. Nós queremos recuperar a autoestima do povo paulistano para que a gente possa efetivamente botar São Paulo no trilho correto e olhar para a bandeira de São Paulo, não ducor, não sou conduzido, conduzo. E São Paulo parece ter alguns problemas crônicos que as pessoas sempre falam que vão reformular. O centro da cidade é um problema assim, a Cracolândia é outro problema assim, a manutenção das vias, o excesso de trânsito, uma situação que só piora. Transportes também estão nos planos, alterações, né? Com certeza. Cracolândia é um chaga da cidade, que é inacreditável que nenhum governo que passou por aqui possa ter solucionado isso. Márcio França, nosso projeto, tem um plano para resolver esse problema. Porque ali precisa pulso, precisa vontade política para aportar recursos e resolver o problema, que são diversos os problemas. Você tem criança lá dentro, tem meninas se prostituindo lá dentro, você tem o traficante, você tem pessoas que já se perderam, que precisam de um processo de recuperação mais complexo, outros não. Então, temos um plano específico para isso, porque hoje você sabe, o governador Dória é muito especialista, ele conseguiu fazer a matriz que é a Cracolândia ali, na Elvete, também várias filiais, assim como criou também uma grande, eu diria, franchise, aí, uma franquia que é aluga-se e vende, que você anda pela cidade e você só vê essa franquia espalhada por toda a cidade. Mas aí tem a crise econômica nacional também, né? Sim, mas São Paulo, a cidade de São Paulo tinha um orçamento de 67 bilhões, tinha um investimento de 8,5 bilhões para este ano. Vamos pensar um pouquinho o papel que esta cidade pode cumprir, não só a cidade como o estado de São Paulo, para que poder solucionar os problemas e ajudar a resolver. Nada foi feito. Eu vejo hoje a cidade sendo rasgada de calçadas, eu não sei se temos realmente prioridades para calçadas. Nós temos um Vale do Anhangabaú fazendo uma fonte com quase 100 milhões de reais colocados lá, e na primeira chuva virou um viveiro de Aedes aegypti. Ali poderia falar tantas outras coisas, hospitais de campanha,
abre e fecha, e os hospitais Sorocabano, Pan-Americano, hospitais do Menino Jesus, são abandonados. Você poderia deixar algum legado para São Paulo. Alguns e não estão em deixaram. reforma, né? Alguns deles. Olha, eu vou dar um exemplo que é o da Sorocabano. Vai lá ver. Aparece na televisão aí que está tudo bonitinho. Na verdade, fizeram o primeiro andar e o resto está totalmente abandonado, suas laterais e seus fundos. Quer dizer, não podemos acreditar na propaganda. Aliás, tem até uma musiquinha correndo por aí dizendo que quero morar na propaganda do PSDB. Parece que não temos problemas em São Paulo. Agora, em relação a transportes? Olha, a questão, nós temos que incentivar o transporte público. Nós estamos pensando, inclusive, se nós temos um orçamento que prevê 7, 8 bilhões de reais para investimento, por que a cidade não coloca dinheiro também em metrô? Você tem lá a ligação que chegue até o Jardim Ângela, estão aguardando quanto tempo? Já até está pedindo música no Fantástico, porque já foi lá o prefeito Haddad, foi lá o prefeito Dória, foi lá o prefeito Covas e prometeu e não cumpriu. Então nós estamos pensando em colocar dinheiro também para fazer o metrô. Junto com o Estado? Ou então pela própria prefeitura, e depois a gente faz o ajuste, como é que nós vamos fazer para integrar todas essas coisas, porque você sabe, já foi dada até concessão para privados construírem setores de metrô em São Paulo, a prefeitura pode aportar. Somente no governo Kassab é que se colocou um pouco de dinheiro para ajudar a construção de metrô em São Paulo. Nenhum outro governo, se você vê os orçamentos, às vezes tem R$1 de investimento no metrô. É um crime. Nós temos que melhorar e ampliar a questão dos corredores, nós temos que incentivar e discutir com a sociedade a questão ciclofaixas, ciclovias, ou seja, você tem que ampliar a rede de transporte público para que você diminua o caos desse trânsito que em São Paulo não podemos permitir. E qual que seria o papel do vice na gestão de todas essas propostas? Olha, ele começou bem antes agora, durante a preparação do projeto do plano de governo, né? A somatória dos projetos que o PDT tem na educação. Nós temos experiências maravilhosas no Brasil inteiro. O projeto nacional de desenvolvimento, o projeto municipal de desenvolvimento, na questão da saúde, da educação, da cultura, da arte. Em São Paulo é um abandono. Você tem áreas de São Paulo que tem 20, 30 aparelhos e equipamentos de cultura e você vai para a periferia, não tem nada. Quando você olha o mapa da desigualdade, você coloca o orçamento em cima, você entende por que está abandonada a periferia. Então, foi assim e nós construímos um plano de governo. Esse plano de governo foi construído a 4 mãos. O partido PDT, o partido PSB construíram esse plano. Então, essa é a primeira ajuda e esse é o compromisso de cumprir esse plano, implementar esse plano. Dar na mão de um prefeito experiente, de alguém que tenha já uma experiência testada, né? Foi prefeito de São Vicente, reeleito com 93%, quando saiu, elegeu o suplente com 84%, foi vice-governador, governador, ou seja, tem muita experiência para poder implementar essa história de um plano de governo para São Paulo, para recuperar, como eu já disse, a autoestima do povo paulistano. E aí tentando eleger mais vereadores para ter mais base de apoio? Com certeza, porque é primordial que nesta eleição a gente renove a Câmara. Porque nós temos ouvido muito que é uma máfia na Câmara, né? Os vereadores mandam no transporte, mandam na habitação, mandam nas creches, né? Então, esse é o projeto que nós queremos fazer. É isso, nós ouvimos aqui o vice da chapa de Márcio França, que é do PSB, o Antônio Neto, que é do PDT. E eu agradeço muito a sua participação. Uma boa noite. Eu é que agradeço e mais uma vez parabenizo essa atitude da TV Gazeta. Obrigada. Com vocês.